Milionário fica chocado ao descobrir por que a mendiga negra limpa seu escritório. Era uma noite fria, o tipo de noite que parece trazer mistérios no ar. Repleta de estrelas, a cidade pisca incansavelmente. Mas dentro do edifício chique e novo da empresa AIL Corp, a realidade é bem diferente. Vanessa, uma mulher simples e forte, fica atrás de uma mesa empoeirada, passando um pano nas superfícies brilhantes que revelam o brilho dos arranha-céus lá fora. Mas a verdadeira luz vem de sua filha de 7 anos, Lívia, que dorme tranquila sobre uma pilha de papéis, seus cachinhos negros presos em uma trança bagunçada e um sorriso travesso em seu rosto angelical. Sussurros correm pelos corredores. Há quem diga que ela é uma mendiga. Olhares atravessados, riso ao fundo. Mas ninguém sabe que Vanessa é uma mãe dedicada que luta todos os dias para dar a melhor vida à filha. Não há opções de creche que funcionem em seu turno noturno. O cansaço a abraça, mas ela não desiste. Com cada... Tudo muda quando Otávio, o dono da empresa, chega. Um homem de negócios incrivelmente bem-sucedido e milionário. Ele também é conhecido por sua rigidez. Mas naquela noite, seus olhos se fixam em Vanessa. Ele a vê não apenas como uma funcionária, mas como uma mãe abnegada. O contraste é nítido. Enquanto ela trabalha arduamente, Eduarda, a gerente gelada e ambiciosa, observa cada movimento. Sua mente uma armadilha pronta para sabotagem. A promoção de Vanessa acende sua ira. Um fogo que logo se transforma em veneno. Fofocas começam a se espalhar como rastros de fumaça. Eduarda lança dúvidas maliciosas sobre a competência de Vanessa, plantando sedeias de desconforto entre os colegas. Mas o que ela não esperava era que os rumores pudessem se voltar contra ela. Vanessa, nesse meio tempo, mantém-se firme, decidida a ignorar o veneno. A tensão atinge seu auge em uma reunião importante. A sala está cheia, todos os olhos fixos em Otávio. De repente, um silêncio cai quando Lívia, com o coração na boca, Vanessa lê em voz alta as palavras inocentes de sua filha, que expressam a dura verdade de muitos funcionários. Por que mamãe não pode ter um trabalho de verdade? Ela é tão boa e dá tanto amor. As palavras têm um impacto inesperado. Murmúrios soam na sala. Olhares de comiseração se cruzam. Vanessa sente um nó na garganta. E Eduarda, gelada e pálida, fica sem palavras. Enquanto os trechos do passado de Eduarda começam a vir à tona, revelando inseguranças que ela tentava esconder, Vanessa percebe que a batalha não é apenas dela. Em meio a tudo isso, Eduarda descobre que suas vidas estão entrelaçadas por um segredo. Algo que pode mudar tudo. A dúvida paira no ar. O que Vanessa fará a seguir? Como essa luta se desenrolará e trará mudanças? Uma revolução cultural está prestes a acontecer no escritório. E Vanessa agora pode ser a catalisadora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala era palpável. Os olhos estavam fixos em Vanessa, que continuava a ler a carta de Lívia em voz alta. As palavras da menina ecoavam na mente de todos. Eduarda estava paralisada, a expressão no rosto uma mistura de raiva e surpresa, enquanto murmúrios surgiam como tempestades contidas entre os colaboradores. Mas antes que alguém pudesse formular uma resposta, o alarme de incêndio começou a apitar. O som cortante ecoou por entre as paredes do escritório moderno, acordando a realidade em um momento tenso. O que era? As luzes começaram a piscar e o pânico se instalou. Vanessa imediatamente olhou para Lívia, que agora estava acordada, assustada, agarrando-se à perna da mãe. Calma, querida. Vamos sair juntas, Vanessa disse, tentando manter a serenidade, mas sua voz tremia. O que se seguiu foi uma corrente de pessoas se levantando, correndo em direção às saídas. Os rostos que antes estavam sérios e compenetrados, agora eram preenchidos com medo e confusão. Eduarda finalmente se moveu, mas em vez de ajudar, ela se dirigiu à porta, empurrando quem quer que estivesse em seu caminho. Algo dentro de Vanessa se despedaçou ao ver isso. Até mesmo as pessoas que ela pensou que eram seus aliados se deixavam levar pelo pânico. Fique perto de mim, Lívia! A menina, ainda mantendo o olhar concentrado na mãe, tentou se manter próxima, ajoelhando-se para não ser arrastada pela multidão. Mas, de repente, um cheiro forte de fumaça começou a invadir o ar. O desespero tomou conta e a velocidade com que as pessoas se moviam se intensificou. Nesse turbilhão, um grito cortou o ar. Ela está lá, a mulher com a criança! Era a voz de uma funcionária, mas o que ela disse fez Vanessa congelar. As pessoas ao redor começaram a olhar para ela. Então surgiram palavras ásperas. É a mendiga que limpa o escritório. O rótulo que ela havia tentado dissipar ressoava como um eco profundo. Um lembrete cruel da forma como os outros haviam. Nesse momento, alguém empurrou Vanessa, fazendo-a perder o equilíbrio. Ela caiu e a pequena Lívia gritou. O coração de Vanessa acelerou ao ver a filha quase se afastar dela. O desespero crescendo em sua barriga como um punhal. Ela se levantou rapidamente, mas quando olhou ao redor, viu Eduarda lá, segurando-se em uma mesa, os olhos fixos em algo atrás de Vanessa. Eduarda, o que está acontecendo? Vanessa questionou, mas antes que a gerente pudesse responder, algo atravessou a porta. Uma sombra. A imagem S. Ele estava carregando algo. Algo que brilhava. A atenção do público se voltou para esse homem enquanto ele caminhava. O que ele tinha em mãos? Vanessa mal teve tempo de processar aquilo antes que o homem gritou. Eu sou o pai dela! E apontou para Lívia. Um choque profundo percorreu o ar. Eduarda ficou pálida, seus olhos se arregalando, enquanto olhares de incredulidade se cruzavam na sala. Como você? Vanessa começou, o desespero se transformando rapidamente em raiva. Mas a verdade parecia impossível de acreditar. E logo em seguida ela percebeu que toda a situação transformava-se diante de seus olhos. Uma teia de mentiras, segredos e consequências perigosas. O tiroteio de perguntas era insuportável. As pessoas sussurravam, apontavam,
olhares de julgamento e desprezo lançados na direção de Vanessa e de sua filha. O mundo dela estava desmoronando e no meio do caos ela precisava decidir. Confiar naquele homem ou se proteger de um passado que se recusava a morrer. O que vinha a seguir se tornaria um verdadeiro teste de forças. Quem realmente estava ao seu lado e quem apenas buscava um espetáculo. O incêndio ainda rugia lá fora, mas dentro de Vanessa, a batalha já havia começado. A dúvida pairava no ar como fumaça, sufocante e real. O olhar de Vanessa se fixou no homem que alegava ser o pai de Lívia. As palavras dele soavam como um trovão em sua cabeça. Um eco de confusão e incredulidade. Eu sou o pai dela! O caos ao redor parecia se esfumar enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. Os murmúrios na sala aumentaram, cada sussurro se transformando em um grito. Como assim o pai? As expressões em volta eram uma mistura de espanto e expectativa. Eduarda agora tinha os olhos arregalados, como se o mundo que conhecia estivesse desmoronando. Vanessa olhou para Lívia, que estava paralisada, os olhos cheios de medo. A pequena não entendia o que estava acontecendo. Papai! A menina sussurrou, sua voz doce carregada de inocência. A pergunta parecia uma faca cortando o ar pesado. Mas o homem não respondeu. Ele apenas se aproximou, um passo hesitante. A fumaça ainda envolvia o ambiente, mas a atenção estava toda voltada para ele. O coração de Vanessa acelerou. Como ele podia fazer essa afirmação? O homem que ela acreditava ter deixado para trás, para longe da sua vida e dos seus sonhos, agora estava aqui, desafiando tudo o que ela havia construído. O passado que parecia enterrado começou a surgir como um monstro. Você não pode ser o pai dela! Gritou Vanessa, a voz tremendo de raiva e dor. Você sumiu! Você nos abandonou! As palavras eram como veneno, um misto de amor e ódio, de lembranças que a atormentavam. E ao mesmo tempo, um turbilhão de emoções a invadia. Dor, confusão, raiva. O homem hesitou, seus olhos buscando desculpas. Não foi escolha minha! Eu não sabia! Ele parecia mais um espectro do que um ser humano. Eduarda, agora recuperando um pouco do controle, avançou na direção dele, desprezo escrito em seu rosto. As pessoas aqui não têm tempo para seus dramas familiares. Precisamos sair! Ela gritou, mas havia um tremor em sua voz, uma fissura que denunciava seu próprio medo. Nesse momento, o alarme de incêndio soou de novo, mais intenso, como se estivesse expressando a calamidade que inundava a sala. O cheiro de fumaça tornou-se mais forte e o pânico se intensificava entre os trabalhadores. Mas no meio daquele caos, Vanessa decidiu que não iria ouvir aquelas palavras vazias. Não mais. Lívia, fique perto de mim! Gritou ela, puxando a filha para perto. Mas a confusão e o medo mantinham a garota paralisada. O homem esticou a mão em direção a ela. Lívia, por favor, vem aqui, disse com a voz mais suave que conseguia. Nesse instante, a porta de saída se abriu com força, revelando um grupo de bombeiros prontos para contê-los no meio da fumaça. O que aconteceu a seguir foi surpreendente. Um dos bombeiros, ao olhar para o homem, desmaiou, caindo pesado no chão. A cena se tornou ainda mais caótica. O homem começou a gritar: Não, não! Vocês não podem fazer isso! E sua voz se encheu de desespero. Então, algo chocante aconteceu. O rosto do homem começou a mudar.
A fumaça parecia envolvê-lo, e diante dos olhos de todos, ele se transformou em outra pessoa. Uma figura familiar, alguém do passado de Vanessa, seu irmão Eduardo. O que está acontecendo aqui? Ele estava de volta, mas não como o pai que ele dizia ser. Era impossível, e em um segundo, o chão parecia faltar sob os pés de Vanessa. As palavras travaram na garganta dela. O incêndio era real, mas a realidade que ela conhecia agora era uma teia de mentiras, segredos e histórias não contadas. O que mais ela não sabia? E o que Eduardo realmente queria? O caos girava ao seu redor, enquanto ela se perguntava se aquele homem era realmente seu irmão ou algo muito mais sinistro. O que isso significava para ela, para Lívia? As respostas pareciam tão distantes quanto a luz do dia que penetra a fumaça. A batalha interna havia apenas começado, e a sensação de que nada seria como antes dominava seu ser. As chamas rugiam lá fora, mas o verdadeiro incêndio havia começado dentro dela. O olhar de Vanessa se fixou no homem que alegava ser o pai de Lívia. As palavras dele soavam como um trovão em sua cabeça, um eco de confusão. O caos ao seu redor parecia se esfumar enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Os murmúrios aumentaram, cada sussurro alimentando a tensão no ar. "Papai!" A pequena Lívia sussurrou, a inocência em sua voz cortando ainda mais o coração de Vanessa. O homem hesitou, como se fosse um fantasma do passado. A fumaça ainda envolvia o ambiente, mas agora tudo se resumia a ele, àquela afirmação que soava como um pesadelo. "Você não pode ser o pai dela!" gritou Vanessa, a voz trêmula de raiva e dor. "Você sumiu! Nos abandonou!" Cada palavra era um golpe, uma luta entre o amor por sua filha e o desprezo pelo homem que havia deixado tanto sofrimento. Eduarda, agora recuperando um pouco da compostura, avançou em direção ao homem. A expressão dela era de puro desprezo. "Não temos tempo para esse drama! Precisamos sair agora!" A urgência da situação vivia em cada frase, como se o tempo estivesse se esgotando. Mas, antes que alguém pudesse se mover, um barulho surdo ecoou do fundo do corredor. Um estrondo que fez o chão tremer sob os pés. A porta de saída, já entreaberta, foi arremessada com força, revelando uma equipe de bombeiros. O líder, com um olhar firme, gritou: "Todos para fora, agora!" Mas o homem apanhado no centro da tempestade começou a agir de forma estranha. A expressão dele se transformou em algo sombrio, e antes que alguém pudesse respirar, ele disparou para o lado. "Não! Vocês não podem me levar!" Sua voz, por um momento, soou quase desesperada. Então, para a surpresa de todos, soltou um grito. Abaixou-se, parece que em busca de algo no chão. E num movimento brusco, levantou. Não era apenas ele, mas algo em sua mão. Um objeto metálico, refletindo a luz dos holofotes. Um pequeno revólver. O pânico tomou conta. "Ele está armado!" Alguém gritou, e a sala explodiu em caos. Vanessa sentiu o coração disparar. "Lívia, fique perto de mim!" O desespero a invadiu, mas a pequena, com olhos arregalados, estava paralisada. O homem gritava, balançando a arma, tentando se proteger de algo que só ele via. As pessoas começaram a se empurrar,
amaldiçoando, chorando, enquanto os bombeiros tentavam ganhar controle da situação. Eduarda, com a voz alta e firme, começou a organizar a evacuação. Todos para a saída! Agora! Mas enquanto isso, ela lançava olhares desconfiados e medrosos ao homem que alegava ser o pai de Lívia. Mas a verdadeira reviravolta veio a seguir. O homem com a arma fez uma pausa e seus olhos se encontraram com os de Vanessa. "Eu não sou quem você pensa", ele gritou, e a sala congelou. Eu sou seu irmão, Vanessa. Eu sou Eduardo." As palavras dele caíram como uma bomba. O impacto foi instantâneo. A sala caiu em um silêncio ensurdecedor. O medo se transformou em confusão e a tensão na sala aumentou. As pessoas trocaram olhares. Algumas balançando a cabeça como se estivessem processando do impossível. Era Eduardo. E ele estava de volta. Mas como? E por quê? Vanessa tremia. Não era apenas o terror do momento, mas a revelação devastadora que sacudia suas certezas. O homem que ela acreditava estar morto estava bem ali, com uma arma em uma mão e revelações sombrias na outra. "Você precisa me ouvir, Vanessa. Estou aqui para te salvar." O fogo rugia lá fora, mas o que estava se formando dentro dela era um incêndio de emoções. Uma batalha entre o desejo de acreditar e o medo de se perder. Como ela poderia confiar naquele homem? Ele era um estranho, um invasor em sua vida, mas ao mesmo tempo, era família. O chão parecia desmoronar sob seus pés. A multidão ao redor estava prestes a colapsar em uma onda de caos. E Vanessa sabia que precisava agir. Mas como? O que fazer quando o passado volta para cobrar sua dívida, trazendo à tona segredos que ela nunca quis relembrar? As chamas rugiam lá fora, mas o incêndio real explodia dentro dela, cada segundo se arrastando, e ela ainda não sabia o que fazer. O olhar de Vanessa se fixou no homem que alegava ser o pai de Lívia. Suas palavras a atingiram como uma tempestade. O ar estava pesado, como se todos os desígnios do universo convergissem naquele momento. Ela o conhecia, mas a ideia de que ele pudesse ser Eduardo, seu irmão, era insuportável. Um tumulto de emoção balançava seu peito. "Você é um fantasma!" gritou ela, com lágrimas nos olhos. Lívia, ainda agarrada à perna da mãe, olhava de uma para outra, sem entender. O homem hesitava, o olhar assombrado, o revólver balançando em sua mão. "Deixe isso! O que você está fazendo?" A cena era caótica. A mistura de fumaça e pânico envolvia todos. Os bombeiros tentavam estabelecer controle, mas o desespero ecoava nas paredes do escritório. Eduarda, por sua vez, já havia se afastado, o olhar de pura aversão estampado no rosto. "Isso não é a hora! Desligue essa arma!" O tom dela soava como um grito de comando, mas o homem parecia não escutá-la. "Eduardo!" A voz de Vanessa saiu fraca, como se fosse uma criança perdida, implorando para a verdade vir à tona. A sala estremeceu com sua pergunta. "Como você pôde ficar desaparecido por tanto tempo?" "Porque eu fui forçado. Não era só eu. Havia muito mais em jogo, muito mais do que você sabe." Ele estava suando, os olhos arregalados, como um animal encurralado. Nesse momento, a energia na sala mudou. O pânico foi substituído por uma curiosidade ansiosa. "O que você quer dizer com isso?" Eduarda, que se escandalizara com a revelação, agora parecia intrigada.
As pessoas na sala começaram a se aglomerar, murmurando. O perigo que antes estava centrado na arma, agora se tornava algo maior, mais sinistro. Eu fui forçado a assumir. Havia pessoas perigosas e elas ameaçavam vocês. A única maneira de proteger vocês era ficando longe. O homem começou a se aproximar de Vanessa. O revólver se movendo, mas seu tom implorava por compreensão. Ela queria acreditar, mas havia algo na maneira como ele falava que parecia errado. Como você pode me dizer isso depois de tantos anos? Você se foi. Não havia sinal. Nada. Vanessa, eu tenho provas. Ele procurou em seu bolso, mas antes que pudesse mostrar algo, um barulho ensurdecedor interrompeu o caos. A porta principal do escritório foi arrombada com um estrondo. Pessoas esbaforidas entravam, visivelmente alarmadas. E então uma voz conhecida ficou clara no meio do tumulto. O que está acontecendo aqui? Era a polícia! E logo perceberam a cena diante deles. O homem, a arma na mão, e todos os rostos aterrorizados e confusos. O caos instantaneamente se transformou em um dilema. Desça essa arma! Gritou um policial, seus olhos firmes nas mãos de Eduardo. Você está cercado! A tensão finalmente explodiu. Você precisa me ouvir! Eu não sou o inimigo! Eduardo gritava, e a sala parecia estremecer com suas palavras. E então, algo chocante aconteceu. Uma mulher entrou atrás dos policiais, e ao vê-la, o coração de Vanessa parou. Era Clara, sua melhor amiga da infância, a mesma que desaparecera uma década atrás, a quem ela julgou estar morta. Clara? Vanessa sussurrou, o olhar vagando entre suas duas maiores fraquezas. O mundo que ela conhecia começava a se desfazer em fragmentos. Eduardo e Clara? Havia mais segredos do que ela poderia imaginar. Os olhos da amiga estavam cheios de dor, mas também de algo que parecia urgente. Eu voltei, porque precisamos falar sobre o que aconteceu e sobre a verdadeira razão pela qual você nunca soube a verdade sobre sua família. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. O chão sob os pés de Vanessa parecia se desintegrar. Uma reviravolta inesperada estava prestes a mudar tudo. O incêndio lá fora rugia, mas a verdadeira conflagração girava em torno dela. O que mais estava escondido? Como cada uma dessas pessoas estaria conectada neste jogo obscuro? As vozes começaram a se misturar, gritos e choros em um emaranhado de perguntas sem resposta. A tensão explodia enquanto Vanessa olhava para Eduardo, depois para Clara. Estava tudo desmoronando, e a última coisa que ela sabia era que precisava descobrir a verdade. Para si mesma, para Lívia. Agora, o que realmente importava era o que viria a seguir. O olhar de Vanessa se fixou em Eduardo, o homem que havia jogado sua vida em um redemoinho de confusão. A sala estava em silêncio absoluto, exceto pelo rugido distante do fogo e pelo som intermitente das sirenes. Clara, ao fundo, parecia perdida em pensamentos, o que deixou a atmosfera ainda mais tensa. Eduardo? A palavra escapuliu da boca de Vanessa, um sussurro frágil que esfriou o ar. Você não é quem diz ser. Isso não pode ser verdade. O sentimento de traição ardia dentro dela. É verdade, Vanessa. Ele implorou, a arma agora caindo em sua mão. Você precisa entender. O que fiz foi para proteger vocês. Eu não tinha escolha. As pessoas ao redor começaram a murmurar, cercadas pela tensão crescente. Não faz sentido, gritou Eduarda, sua frieza agora borrada pela ansiedade. Se você era o pai dela, por que não voltou antes? Mas neste momento, algo inesperado aconteceu. Clara,
com uma expressão resoluta, interrompeu, porque alguém estava controlando tudo. A vida de Vanessa estava em perigo. E eu sei a verdade. Todos olharam para ela, um zunido de confusão e curiosidade se espalhando pela sala. Clara, o que você está dizendo? Vanessa perguntou, o coração batendo descompassado. Eu trabalhei para aquelas pessoas, para aqueles que forçaram Eduardo a desaparecer. E tem algo mais! O pânico na voz de Clara estava claro. Ela estava sendo consumida pelo peso das suas palavras. Do que você sabe? Estava em pé, seus olhos arregalados, prendendo a respiração enquanto esperava. Cada segundo se arrastava dolorosamente. Vanessa, eu estou aqui porque eu também tenho um segredo sobre Lívia. Algo que mudará tudo! A sala ficou em silêncio novamente. A revelação pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Eduardo dançou nervosamente com a arma em sua mão, seus olhos mostrando um pânico que se misturava com a raiva. Diga a verdade, Clara! Vamos acabar com isso! Você está colocando tudo em risco! Ela ergueu a mão, pedindo calma. Sei que você não vai acreditar, mas Lívia, ela não é apenas sua filha, Vanessa. O mundo ao redor dela ficou em absolutos ecos e sussurros. Corações dispararam e olhos se arregalaram. O que você quer dizer? Vanessa perguntou. Sua voz um sussurro. Não pode ser. Mas Clara continuou. Ela é minha filha também. Um alvoroço tomou conta da sala. O quê? Você tá louca? Exclamou Eduardo, a incredulidade a fazendo subir a voz. Como você pode? Porque eu fiz algo horrível. Tentei esconder, mas não pude mais. A única razão de eu estar aqui, de Eduardo ter desaparecido, foi para nos proteger de quem está atrás de nós. Eles não podem descobrir a verdade. As palavras de Clara explodiram como fogos de artifício. Cada revelação, uma lâmina cortante. Vanessa se sentiu tonta, o chão desmoronando sob seus pés. Isso não é possível. É verdade, Vanessa. Nunca soube. Mas sua mãe e a mãe de Clara estavam envolvidas em algo muito maior. Algo sombrio, gritou Eduardo, a urgência em sua voz revelando uma ardência que o consumia. Elas estavam escondendo segredos que envolviam tecnologia, poder, influência e a verdade sobre Lívia. Os olhos de Vanessa começaram a se encher de lágrimas, cada palavra parecendo uma bomba explodindo em sua mente. Então isso é tudo uma mentira? Eu não posso acreditar. Nesse momento, um clarão de luz surgiu pela porta principal, seguida por um grupo de agentes armados que invadiram a sala. O que está acontecendo aqui? Gritou um deles, a tensão já alta, explodindo em uma avalanche de caos novamente. O que deveria ser um momento de revelação, agora se tornava uma batalha brutal pela sobrevivência. Com a adrenalina pulsando, Vanessa percebeu que todos ao seu redor se tornaram peças em um jogo que ela mal entendia. Agora, mais do que nunca, precisava descobrir onde a verdade realmente estava e quem poderiam ser seus aliados. As chamas da destruição e os segredos ocultos desenhavam um caminho obscuro à frente. E ela, a mãe, a lutadora, a mulher atrás das paredes limpas do escritório, se viu em uma luta contra não apenas os fantasmas de seu passado, mas também contra um futuro incerto que ameaçava consumir tudo que havia amado. E no meio da gritaria e do pânico, ela decidiu. Precisava descascar cada camada dessa mentira, porque no final, a verdade poderia ser a única coisa que ainda poderia salvá-las. O olhar de Vanessa se fixou em Eduardo, o homem que havia jogado sua vida em um redemoinho de
A palavra escapuliu da boca de Vanessa, um sussurro frágil que esfriou o ar. Você não é quem diz ser. Isso não pode ser verdade. O sentimento de traição ardia dentro dela. É verdade, Vanessa. Ele implorou, a arma agora caindo em sua mão. Você precisa entender, o que fiz foi para proteger vocês. Eu não tinha escolha. As pessoas ao redor começaram a murmurar, cercadas pela tensão crescente. Não faz sentido! Gritou Eduarda, sua frieza agora borrada pela ansiedade. Se você era o pai dela, por que não voltou antes? Mas nesse momento, algo inesperado aconteceu. Clara, com uma expressão resoluta, interrompeu. Porque alguém estava controlando tudo. A vida de Vanessa estava em perigo. E eu sei a verdade. Todos olharam para ela. Um zunibo de confusão e curiosidade se espalhando pela sala. Clara, o que você está dizendo? Vanessa perguntou, o coração batendo descompassado. Eu trabalhei para aquelas pessoas. Para aqueles que forçaram Eduardo a desaparecer. E tem algo mais. O pânico na voz de Clara estava claro. Ela estava sendo consumida pelo peso das suas palavras. Do que você sabe? Vanessa estava em pé, seus olhos arregalados, prendendo a respiração enquanto esperava. Cada segundo se arrastava dolorosamente. Vanessa, eu estou aqui porque também tenho um segredo sobre Lívia. Algo que mudará tudo. A sala ficou em silêncio novamente. A revelação pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Eduardo dançou nervosamente com a arma em sua mão, seus olhos mostrando um pânico que se misturava com a raiva. Diga a verdade, Clara! Vamos acabar com isso! Você está colocando tudo em risco! Ela ergueu a mão, pedindo calma. Sei que você não vai acreditar, mas Lívia... Ela não é apenas sua filha, Vanessa. O mundo ao redor dela ficou em absolutos ecos e sussurros. Corações dispararam e olhos se arregalaram. O que você quer dizer? Vanessa perguntou, sua voz um sussurro. Não pode ser. Mas Clara continuou. Ela é minha filha também. Um alvoroço tomou conta da sala. O quê? Você está louca? Exclamou Eduarda, a incredulidade a fazendo subir a voz. Como você pode? Porque eu fiz algo horrível. Tentei esconder, mas não pude mais. A única razão de eu estar aqui, de Eduardo ter desaparecido, foi para nos proteger de quem está atrás de nós. Eles não podem descobrir a verdade. As palavras de Clara explodiram como fogos de artifício. Cada revelação, uma lâmina cortante. Vanessa se sentiu tonta, o chão desmoronando sob seus pés. Então isso é tudo uma mentira? Eu não posso acreditar. Nesse momento, um clarão de luz surgiu pela porta principal. Com a adrenalina pulsando, Vanessa percebeu que todos ao seu redor se tornaram peças em um jogo que ela mal entendia. Agora, mais do que nunca, precisava descobrir onde a verdade realmente estava e quem poderiam ser seus aliados. No entanto, a situação ficou ainda mais insana. Um dos agentes avançou, apontando para Clara. Você é procurada por envolvimento em tráfico de informações. As palavras dela caíram como uma bomba. Vanessa congelou, seus olhos se arregalando. O que você quer dizer com isso? Clara olhou para Vanessa, pálida. Eu não consegui escapar do que eles queriam. Eles me forçaram a trabalhar para eles, a buscar informações que não eram minhas para dar. Eduardo, agora uma bagunça de emoções, olhou entre as duas. Clara, você não pode estar envolvida nisso. Você está colocando todos nós em perigo. Mas os agentes começaram a se mover, cercando Clara.
Esta é sua última chance de se entregar. Não queremos que isso termine em tragédia. O pânico se espalhou. Os murmúrios começaram novamente. As pessoas cutucando-se e olhando para a cena como se estivesse prestes a desmoronar. Cada segundo parecia uma eternidade. Não! Eu não fui mais do que um peão. Eles estão atrás de vocês também. Clara gritou, seu olhar suplicante, mas a sala estava em frenesi agora. Tiros começaram a ecoar e o chão tremia sob os pés de todos. Gritos, confusão. E no meio disso tudo, Vanessa sentiu o chão desmoronar sob ela. Clara era culpada ou vítima? E o que ela realmente sabia sobre sua filha? As chamas da destruição e os segredos ocultos desenhavam um caminho obscuro à frente. E ela, a mãe, a lutadora, a mulher atrás das paredes limpas do escritório, se viu em uma luta contra não apenas os fantasmas de seu passado, mas também contra um futuro incerto que ameaçava consumir tudo o que havia amado. No meio da gritaria e do pânico, ela decidiu. Precisava descascar cada camada dessa mentira, porque no final, a verdade poderia ser a única coisa que ainda poderia salvá-las. A tensão estava a mil, o caos estabelecido, e todos olhavam fixamente para Clara. Vanessa sentia a adrenalina pulsar nas veias. Sua mente não conseguia acompanhar o que estava acontecendo. Clara, sua amiga de infância, tinha uma filha com a mesma idade que Lívia? Isso parecia um pesadelo. Calma, tudo vai ficar bem. Clara tentava se justificar enquanto olhava para os agentes, mas as palavras dela soavam vazias. Você tem que entender. Eles vão atrás de nós. Nós precisamos sair daqui. O desespero na voz dela fez o coração de Vanessa acelerar ainda mais. Eduardo, com a arma ainda em punho, olhava para a irmã e para Clara. Basta! O que mais você não me contou? Clara! A tensão explodia em sua voz e ele estava começando a perder o controle. Então, do nada, aquele caos intrincado se transformou em um espetáculo de horror. Uma agente que estava mais perto de Clara puxou o gatilho. O som do disparo ecoou pela sala como um trovão. O mundo em volta pareceu desacelerar e em um segundo que se arrastava, tudo aconteceu. Clara gritou não de dor, mas de puro choque, enquanto a bala atingia alguém bem atrás dela. O agente havia mirado incorretamente. O corpo de uma funcionária que estava paralisada perto da porta caiu no chão sem vida, um brilho de incompreensão ainda em seus olhos. A cena virou um turbilhão. Vanessa mal conseguia processar a dor. O nome da funcionária ecoou na sua mente. Márcia. Não! Aquela mulher sempre foi gentil. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a se empurrar, gritando. E a única coisa que Vanessa pôde fazer foi abraçar Lívia, puxando a filha para trás de si. Fique perto de mim! Gritou. O medo a paralisou, mas ela sabia que precisava agir. Tudo parecia um pesadelo, e agora as coisas estavam prestes a sair completamente do controle. Eduardo, agora apavorado, olhou para o corpo de Márcia. O que eu fiz? Sua voz estava torcendo de desespero. E o revólver escorregou de suas mãos, caindo no chão. Os agentes se reagrupavam, a confusão se transformando em um estado de alerta absoluto. Retirem-se! Estamos evacuando! Um dos policiais gritava, tentando conter a situação. Clara, você precisa explicar tudo, agora! Vanessa exigiu, seu olhar severo. Como você pode dizer que Lívia é sua filha? O que mais eu não sei? Clara se levantou. A expressão dela era um misto de dor e determinação. Eu nunca quis que isso acontecesse assim.
Eu também tenho segredos, e agora eles podem vir atrás de nós. O que aconteceu com minha família tem a ver com você e com sua mãe. As palavras dela pareciam um golpe, um tremor na terra. O que você quer dizer? A esperança começou a se misturar com a dúvida, e cada palavra que saía da boca de Clara ecoava como um sino da verdade. Os murmúrios aumentavam, e a sala estava à beira do colapso. Mas nesse instante, algo mais aconteceu. Mais homens, uma nova equipe entrou pela porta. Eles vestiam uniformes diferentes, estavam armados com equipamentos de combate, e logo ficou claro que não eram policiais normais. Eram de uma força especial, punindo qualquer resistência. Libertem o perímetro! Vamos garantir que ninguém escape! Um dos homens disse em um tom autoritário, enquanto olhava para todos com um olhar frio calculista. Sabemos o que vocês estão fazendo aqui. Clara, você está no fundo da lista de prioridades. E essa criança, ele gesticulou em direção a Lívia, não deveria estar aqui. A sala tremeu e Vanessa se encolheu. A adrenalina agora quase insuportável. O que mais estava escondido? Ela olhou para Clara, então para Eduardo. Você me prometeu que ia cuidar de nós. Clara estava em choque, sem resposta. E o olhar de Eduardo era pura confusão. Na verdade, não devia ter prometido nada. O homem continuou, seu tom ainda mais ameaçador. Na verdade, quem você pensou que eram seus amigos são, na verdade, nossos inimigos. E a única forma de acabar com esse jogo é apagá-los do mapa. Naquele momento, a sala inteira pareceu congelar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas o que vinha a seguir poderia mudar tudo. O que mais eles estavam escondendo? Uma onda de perguntas, de incertezas tomou conta de Vanessa. Ela olhou para Lívia. A inocência da filha contrastava com a brutalidade da situação. O que aconteceria se as verdades mais sombrias fossem reveladas? E o pior, quem estava realmente ao seu lado? A vida dela, tudo o que pensou que sabia, agora poderia desmoronar de uma vez. E o grande mistério pairava no ar, esperando para descer e desmantelar todos os seus sonhos de uma vez. O que mais estava escondido sob os escombros desse passado não resolvido? A tensão estava a mil, o caos se instaurando. As sirenes soavam e todos olhavam fixamente para Clara. Vanessa sentia a adrenalina pulsar nas veias. Sua mente não conseguia acompanhar o que estava acontecendo. Clara, sua amiga de infância, tinha uma filha com a mesma idade que Lívia? Isso parecia um pesadelo. Calma, tudo vai ficar bem. Clara tentava se justificar enquanto olhava para os agentes. Mas as palavras dela soavam vazias. Sem que entender, eles vão atrás de nós. Nós precisamos sair daqui. O desespero na voz dela fez o coração de Vanessa acelerar ainda mais. Eduardo, com a arma ainda em punho, olhava para a irmã e para Clara. Basta! O que mais você não me contou, Clara? A tensão explodia em sua voz e ele estava começando a perder o controle. Então, do nada, aquele caos intrincado se transformou em um espetáculo de horror. Um agente que estava mais perto de Clara puxou o gatilho. O som do disparo ecoou pela sala como um trovão. O mundo em volta parecia desacelerar, e em um segundo que se arrastava, tudo aconteceu. Clara gritou, não de dor, mas de puro choque, enquanto a bala atingia alguém bem atrás dela. O agente havia mirado incorretamente.
O corpo de uma funcionária que estava paralisada perto da porta caiu no chão sem vida, um brilho de incompreensão ainda em seus olhos. Uma onda de choque percorreu a sala. Era Márcia! Não! Aquele era um rosto conhecido. Uma mulher que sempre fora gentil com todos. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a se empurrar, gritando, e a única coisa que Vanessa pôde fazer foi abraçar Lívia, puxando a filha para trás de si. "Fique perto de mim", gritou. O medo a paralisou. Mas ela sabia que precisava agir. Tudo parecia um pesadelo. E agora as coisas estavam prestes a sair completamente do controle. Eduardo, agora apavorado, olhou para o corpo de Márcia. "O que eu fiz?" Sua voz estava torcendo de desespero, e o revólver escorregou de suas mãos, caindo no chão. Os agentes se reagrupavam, a confusão se transformando em um estado de alerta absoluto. "Retirem-se! Estamos evacuando!" Um dos policiais gritava, tentando conter a situação. "Clara, você precisa explicar tudo, agora!" Vanessa exigiu, seu olhar severo. "Como você pode dizer que Lívia é sua filha? O que mais eu não sei?" Clara se levantou, a expressão dela era um misto de dor e determinação. "Nunca quis que isso acontecesse assim. Eu também tenho segredos, e agora eles podem vir atrás de nós. O que aconteceu com minha família tem a ver com você e com sua mãe." As palavras dela pareciam um golpe, um tremor na terra. "O que você quer dizer?" A esperança começou a se misturar com a dúvida, e cada palavra que saía da boca de Clara ecoava como um sino da verdade. Os murmúrios aumentavam, e a sala estava à beira do colapso. Mas nesse instante, algo mais aconteceu. Mais homens! Uma nova equipe entrou pela porta. Eles vestiam uniformes diferentes, estavam armados com equipamentos de combate. E logo ficou claro que não eram policiais normais. Eram de uma força especial, punindo qualquer resistência. "Libertem o perímetro! Vamos garantir que ninguém escape!" Um dos homens disse em um tom autoritário, enquanto olhava para todos com um olhar frio, calculista. "Sabemos o que vocês estão fazendo aqui. Clara, você está no fundo da lista de prioridades. E essa criança," ele gesticulou em direção a Lívia, "não deveria estar aqui." A sala tremeu e Vanessa se encolheu. A adrenalina agora quase insuportável. O que mais estava escondido? Ela olhou para Clara, então para Eduardo. "Você me prometeu que ia cuidar de nós." Clara estava em choque sem resposta, e o olhar de Eduardo era uma mistura de confusão e culpa. Na verdade, não devia ter prometido nada. O homem continuou, seu tom ainda mais ameaçador. "Na verdade, quem você pensou que eram seus amigos são, na verdade, nossos inimigos. E a única forma de acabar com esse jogo é apagá-los do mapa." Naquele momento, a sala inteira pareceu congelar. As palavras dele eram um desafio à realidade de todos. Antes que alguém pudesse responder, o homem avançou e, em um movimento rápido, puxou um dispositivo de seu bolso e pressionou um botão. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão abalou o escritório e o chão sob eles tremeu com força. O teto começou a desmoronar, pedaços de drywall e concreto caindo. As luzes piscavam e o caos explodiu novamente. Vanessa viu pessoas caindo, outras tentando escapar. O pânico agora tomado em gritos e choro. "Lívia, não!" Vanessa gritou, puxando a filha para perto.
Mas no meio do tumulto, algo bastante inesperado aconteceu. Clara, em um ato de desespero, se lançou em direção ao homem da força especial, gritando: "Pare! Não faça isso!" O homem hesitou por um segundo e foi o suficiente. Clara estava diante dele, mostrando coragem, mas também uma fragilidade que despedaçava o coração de Vanessa. O homem, confundido, foi forçado a tomar uma decisão. E então, em um movimento rápido, ele apontou a arma para Clara. "Se afaste ou atirarei!" Ele gritou. E neste momento de agonia, Clara respondeu: "Não posso deixar que você a machuque. Você não sabe o que está por trás de tudo isso." O que ela disse a levou para o último, desesperado ato. Antes que o homem pudesse reagir, Clara declarou algo que fez o mundo de Vanessa tremer novamente. "Eu sou a verdadeira mãe de Lívia." E como se o tempo tivesse parado, todas as vozes se calaram. A revelação atirou o impacto que ecoou pela sala. O que era verdadeiro? O que era mentira? No rosto de Vanessa, a dor e a confusão tomaram conta. O que isso significava para ela? Ela olhou para Clara, então para Eduardo. Tudo o que conhecia estava desmoronando. A explosão tinha quebrado as paredes, mas as revelações quebravam seu coração. Como poderia uma mãe estar tão distante da filha? O que mais foi escondido? No meio do caos, a verdade começou a surgir como uma chama em meio à fumaça. E Vanessa não sabia se estava pronta para enfrentá-la. A batalha pela verdade acabou de começar. Clara havia revelado seu secreto e o impacto das palavras pairava no ar, pesado como uma tempestade prestes a eclodir. O corpo da funcionária no chão e a cena caótica pareciam estar fora de um filme de terror. Mas era real. Tudo estava acontecendo com uma brutalidade incontestável. Olhem para o que vocês fizeram. O olhar de Eduardo estava fixo em Clara, a expressão de desespero piscando em seus olhos. Ele se sentia traído, mas precisava entender. Você a pôs em perigo, Clara. Como pôde fazer isso? Não, eu só queria proteger vocês. Clara gritava, sua voz ecoando pelo caos. Ela se lançou ao chão, tentando alcançar a mulher caída. Mas Vanessa a puxou de volta, o medo a consumindo. Clara, não! É muito arriscado! Mas Clara estava decidida. É hora de enfrentar a verdade, Vanessa. Todos nós precisamos saber o que está realmente em jogo aqui. Ela se virou para os agentes armados, agora muito mais agressivos. O que você vai fazer? Um dos agentes rosnou, seu olhar feroz, confrontando a determinação de Clara. Vou expor a verdade, Clara declarou, a voz dela cortando a tensão no ar. Nossas vidas, nossas famílias, tudo está conectado. Não podemos permitir que isso termine assim. E naquele momento, como em um filme de ação, algo ainda mais sombrio aconteceu. Um dos homens armados, determinado a reprimir a situação, começou a avançar em direção a Clara. Mas Eduardo, mesmo em sua confusão, se colocou na frente dela. Não! Primeiro, você vai por cima de mim! Desespero crescente tomou conta da sala quando as pessoas começaram a se empurrar, gritos e choros ecoando, e o som do pânico enchia cada canto. Mas, de alguma forma, no meio do turbilhão, Vanessa respirou fundo. Algo dentro dela despertou, uma força que ela não sabia que possuía. Chega!
gritou, sua voz potente e tinha um balançar firme. Todos pararam. Aquela era a voz de uma mãe lutadora. Se houver uma chance de redenção, nós precisamos dela agora. Eduardo olhou para ela e Clara também. Nós não podemos deixar que o passado nos defina. Nossas vidas importam. Lívia, ela é inocente. A visão de sua filha, perdida no meio daquele caos, foi o que realmente a motivou. Os policiais hesitaram por um momento. Clara fez um movimento silencioso. Vamos nos unir! Nós precisamos nos proteger! Era hora de acabar com a manipulação e a culpa. Vamos! Gritou Vanessa, puxando Clara e Lívia. A pequena estava assustada, mas a expressão no rosto de sua mãe a tranquilizava aos poucos. A sala estava cheia de gritos, mas havia uma nova determinação surgindo. Sigam-me! Ordenou Eduardo. Em um ato de bravura, ele avançou para o grupo armado, decidido a enfrentar o que vinha. A verdade nos libertará. Não deixarei que o passado nos consuma. Com corações acelerados e mãos entrelaçadas, o grupo avançou. As luzes e sirenes, fora e dentro, poderiam estar gritando, mas havia uma ferramentaria de forças invisíveis para ajudá-los agora. Vanessa e Clara se firmaram, enfrentando o desconhecido. Você estará ao meu lado, certo? Clara perguntou, sua voz mais suave agora. Sim, Clara. Tenho uma filha para proteger, respondeu Vanessa. A intenção era pura, e enquanto se moviam juntos, um brilho de esperança surgiu entre as sombras ameaçadoras. O mistério que cercava suas vidas ainda permaneceu profundo, mas, com cada passo, eles criaram suas próprias possibilidades. A batalha estava longe de acabar. Mas agora havia algo incrível. União. Em meio ao turbilhão, um novo caminho começava a ser desenhado. E assim, enquanto a cena se tornava cada vez mais intensa, Vanessa deu um passo firme à frente. Com o coração acelerado e as emoções à flor da pele, ela não podia deixar de pensar. A vida seria diferente e eles estavam prontos para descobrir o que estava por vir. Antes de finalizar, quero fazer um pedido urgente. Se você acompanhou essa história até aqui, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a colocar conteúdo incrível no ar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal. E só os verdadeiros fãs compreendem a importância disso. Vamos juntos nessa jornada.